Tive afastado do canal por algumas semanas, foi um probleminha de saúde, mas agora já está tudo resolvido, tá tudo bem. E voltando aos vídeos, hoje nós vamos falar de comida e o seu significado em sonho. Tenha em mente que comida, geralmente em sonho, ela vai apontar para alimento espiritual. Você se lembra que Jesus pregava a palavra e depois ele alimentava as pessoas ou a multidão com comida física? Mas primeiro ele alimentava com a palavra de Deus. Então tenha isso em mente quando você sonhar com comida. O alimento pode expressar nosso nível de maturidade, de necessidade ou de conhecimento das Escrituras. Vem comigo para Hebreus 5,14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. A bebida também entra nesse contexto, tá? Dentro desse contexto de comida como nosso alimento espiritual, um restaurante em sonho provavelmente vai apontar para a sua igreja ou para o lugar onde você se alimenta espiritualmente. Analise o que está acontecendo nesse ambiente, o que está sendo servido, quem está sentado junto contigo à mesa, quem está sendo foco ou o que está sendo foco, como é que está o estado da alimentação. Descreva o ambiente, o que está acontecendo nesse espaço. Isso vai te ajudar a interpretar o teu sonho. O alimento também pode falar de você estar alimentando a sua carne, alimentando o seu lado carnal. Como é que você está comendo essa comida? Com avidez? Então pode ser que você esteja alimentando, que você esteja fortalecendo a sua carnalidade. Mas ainda há muito para a gente falar dentro desse assunto e seu significado em sonho. Mas antes de continuar, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça o seu comentário. Vem comigo numa declaração que está em João, no capítulo 4, versículo 31 e 34. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come. Explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, dentro desse contexto, o alimento pode estar expressando o fato de você cumprir, fazer a vontade de Deus. Se você está vivendo ou se você está cumprindo o seu propósito. João 6,27 vai expressar a comida como a nossa necessidade de ter conhecimento, de estar envolvido com a palavra de Deus. Que o nosso verdadeiro alimento, ele vem da palavra de Deus, daquilo que Jesus tem para nos dar. A palavra diz assim: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Alimentar ou servir pessoas aponta para o chamado pastoral, um chamado para ser pastor. Isso está lá em Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 8 ao 10. Tem uma mensagem de Deus que deixa isso bem claro, bem específico. E se você já é pastor, Deus te tem uma mensagem bem séria nessa passagem. E se você tem um chamado para que venha a ser pastor, nunca esqueça dessa passagem. Isso é muito importante a ser considerado. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouve bem, ó pastores, ouve a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus, eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Gênesis 12:10 aponta a comida ou usa a comida para falar de momentos de crise, de momentos caóticos, momentos escatológicos. E ainda em Levítico 26:26, a comida está relacionada a um castigo de Deus sobre a nossa vida. Uma despensa cheia pode falar de abundância, de que você é uma pessoa que tem o que oferecer para os demais. Ou ainda pode falar que você está alimentando a sua carnalidade. Você está junto com outras pessoas comendo ou compartilhando alimento? Fala de pessoas que compartilham do mesmo propósito, pessoas que têm amizade, ou então ainda pessoas que têm o mesmo dom. Compartilhar, servir outras pessoas. Vai falar de saciar a fome dessas vidas, de ajudá-las. Isso pode ser tanto falando do dom pastoral,
ou ainda de você encaminhá-las, ajudá-las a caminhar através da palavra, através das escrituras. Se a pessoa que está servindo, ela tem algum dom espiritual, a quem ela está servindo? É possível que isso aponte que vocês ou as pessoas que ela está servindo compartilham do mesmo dom da pessoa que está oferecendo a comida. Entre os sonhos que eu tenho interpretado, uma coisa que tem sido muito comum, infelizmente, é Deus falando para as pessoas que o ambiente onde elas têm ido, onde elas estão sendo alimentadas com a palavra, ele não está sendo bom, não está sendo um ambiente saudável, de alguma forma, tem alguma coisa contaminada naquilo que essas pessoas ou esses lugares estão ensinando para a pessoa que sonhou. Então considere aquilo que está em Gênesis 39, no versículo 6. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. O que esse texto está falando é que cada um é responsável pelo alimento do qual consome, o alimento em que você coloca na sua boca. Isso também faz relação ao alimento espiritual. Se você estiver num lugar e esse lugar de alguma forma não estiver de acordo com as escrituras, você tem a obrigação de ver o erro, analisar, e se isso de alguma forma não está sendo corrigido, buscar um lugar que esteja adequado, alinhado com as escrituras. Dentro desse contexto, se você estiver comendo algo que esteja sujo, ou que tenha uma cara não muito boa, considere então você estar fazendo parte. Se acontecer no sonho dentro desse contexto, que você vai comer alguma coisa, ou que tenha má aparência, ou que de alguma forma esteja estragado, considere que o lugar que você está se alimentando espiritualmente tem algo pecaminoso, tem alguma coisa errada nesse ambiente. Se você estiver preparando a comida, é possível que isso esteja apontando para um momento onde você deva estudar, que você deva crescer em conhecimento das escrituras. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Se você estiver preparando, é possível que aponte para um tempo de treinamento, um momento onde você está preparando, ou seja, você está se preparando para que você possa servir, para que você possa ter algo para dividir com os demais. Se você comer alguma comida impura ou considerada pelas escrituras, no Antigo Testamento, como impuras, isso vai apontar ao fato de você estar desobedecendo ou desonrando a Deus. Mas antes que você tenha um ataque histérico falando, Priscila, Jesus purificou todos os alimentos, eu vou te dizer, é verdade. Jesus purificou todos os alimentos. E a gente já vai ler sobre isso aqui nas Escrituras. Isso é falado em vários lugares, em várias situações aqui nas Escrituras. Mas, para ser de uma maneira simbólica, se Deus quiser te passar uma mensagem, de alguma forma, que antes de Jesus fosse algum alimento impuro, e você esteja comendo, e isso for um destaque no seu sonho, isso vai falar de desobediência ou então de você estar desonrando a Deus. Mas eu quero deixar bem claro que depois de Jesus, a observância dos alimentos, isso não existe mais, tá? Vamos então começar lendo Marcos 7,19. Vamos ler também o versículo 18. Então, versículo 18 e 19. Ao que ele lhes declarou: Ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos. Outra passagem que também é bem importante, fazendo referência a essa limpeza dos alimentos, que depois de Jesus não há mais essa exigência dessa observância, eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 9, versículos 9 e 10. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Você lembra que eu falei num dos vídeos anteriores que quando a mudança do sacerdócio, a mudança da lei, e que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio segundo Melquisedeque e que é superior ao sacerdócio levítico, então Jesus, tendo um sacerdócio diferente do sacerdócio levítico, purificou todos os alimentos. Comer demais aponta para a glutonaria. Mas e se você estiver gordo, com excesso de peso em sonho? Será que isso não vai apontar que você tem alimentado demais a sua carnalidade? Talvez tenha deixado o seu lado espiritual de lado? Ou então você ainda está desfrutando a vida de maneira excessiva e com coisas erradas? Vale também considerar o que diz Provérbios, no capítulo 23, versículo 20 e 21. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida,
Porquanto os bêbados e os glutões empobrecerão, e a indolência os vestirão de trapos. Então, a glutonaria e a bebedeira vai falar de pobreza. Ter uma mesa farta ou abundante, isso vai falar de ter as suas necessidades supridas. Deus trata o homem que divide a sua comida como um homem justo. Se você gosta de ser visto aos olhos de Deus dessa maneira, divida aquilo que você tem com alguém que possa estar precisando. 1 Reis 19, no versículo 8, ali o alimento é usado para te mostrar que você precisa se preparar, se fortalecer para algo que vai acontecer, para aquilo que vai vir sobre a sua vida. Escassez de comida, ou então está alimentando pessoas necessitadas, vai falar de um tempo de escassez, talvez apontando para o final dos tempos. Silos de grão, onde eles guardam os grãos em fazendas ou onde geralmente é feita a estocagem, isso vai falar da necessidade de estocar, de guardar, de se preparar para tempos difíceis e de que você deve ter o suficiente não só para você, mas para suprir para outras pessoas também. Isso pode falar tanto da palavra como também do alimento físico, suprir ou ter guardado, ter estoque da palavra, do conhecimento de você, para que em tempos difíceis você esteja preparado. Ou ainda que você precisa guardar comida para você e para ajudar outras pessoas em momentos difíceis. Quero destacar aqui também que grãos apontam para a multiplicação ou para a sua capacidade de crescer e de se multiplicar. Se alguém estiver te oferecendo comida em sonho, analise dentro do contexto quais as características dessa pessoa. Você conhece quem é? Ou as características dessa pessoa te remete para alguém? Você sabe o nome dela? Talvez tenha algum significado ou algum mistério, alguma mensagem de Deus através do significado do nome dessa pessoa. Rejeitar comida ou então não conseguir comer é possível que aponte para alguma doença, alguma enfermidade. Não ter o que comer ou ainda falta de comida em sonho? Considere o que diz Salmo 37 no versículo 25 e 26. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem os seus descendentes mendigando pão. Em todo o tempo exerce grande compaixão e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Você reparou que nessa passagem, mais uma vez, está falando que Deus chama de justo aquele que compartilha aquilo que tem? E compartilhar pode ser tanto o alimento físico como também a palavra, o alimento espiritual. Se você tem dom profético, tem uma palavra em Miqueias 3:5, que nesse caso, dentro desse contexto, uma mesa farta vai falar para você que tem o dom profético, vai te dizer que você está se prostituindo. A leitura diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-os do caminho, quando se lhes é oferecida uma boa refeição, proclamam shalom, paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes empanturram de comida. Então, no caso das pessoas que têm dom profético, uma mesa farta pode falar da sua prostituição, que você não está agindo de maneira correta. Alguém te alimentando ou oferecendo comida, em sonho pode expressar o cuidado de Deus, a mão dele sobre uma situação, talvez algo difícil que você esteja vivendo. Outro sonho comum aqui no canal é mulheres sonharem que estão dando peito, que estão alimentando um bebê ou às vezes até uma criança maior. Isso tem relação com o seu chamado pastoral, que você tem alimento, que você tem o que oferecer, a comida de Deus, para outras pessoas. Então considere o seu chamado pastoral. Uma mesa farta e com comunhão, isso expressa ou é uma extensão do reino de Deus. E do lado oposto, se tiver confusão, vai estar falando do oposto ao reino de Deus. O pão é um elemento muito simbólico e aponta para Jesus, o nosso pão na vida. Então, qual a circunstância que envolve o pão? Você está com fome, você quer comer pão, você precisa comer pão. Ou então te oferecendo um sanduíche? É possível que você precise se alimentar mais de Jesus, daquilo que ele tem para te oferecer. Armazenar alimento vai falar de sabedoria. Isso está lá em Provérbios. Mas também pode apontar para a necessidade de você se preparar para o final dos tempos ou para tempo difícil. Jejuar ou se abster de alimento vai falar do jejum, o que aponta para purificação. Isso tem sido uma necessidade na sua vida? Ou ainda pode ser que você precisa se conectar a Deus através do jejum. Baseado em 2 Coríntios 2:4, eu quero que você considere a comida como um jogo de palavras. Talvez ela faça relação com algum sentimento. Você tem alimentado algum sentimento? É um sentimento bom ou é um sentimento ruim? E para terminar esse vídeo de hoje, eu quero meditar contigo em Romanos 14, do versículo 13 até o 23.
Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é impuro. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, oferecemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve teu irmão a tropeçar. Assim, seja qual for a tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Todavia, todo aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Resumindo, esse texto fala que a comida não seja para nós e para o nosso próximo, para o nosso irmão, uma pedra de tropeço. Mas você sonhou? Sonhou com comida? Sonhou? E daí?